Olá, sejam muito bem-vindos novamente à leitura meditativa, o amor imortal, o amor da alma por Deus, o amor que nunca morre, o amor que supera todos os obstáculos, o amor que está neste momento. Aham Brahmasmi, eu sou uma alma em um corpo material e devo me lembrar de Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus. Então, nesse processo de trabalhar esse amor imortal por Deus, nós devemos entender que nós somos um devoto e que muitas vezes a devoção ela precisa ser objeto de primeira classe em nossas vidas, ferramenta de primeira classe, não digo objeto, retiro a palavra objeto, instrumento de primeira classe em nossas vidas e utilizarmos para a nossa evolução. Porque para chegar perto de Deus, para estar em Deus e para que Deus habite no nosso coração, nós precisamos trabalhar este amor imortal que trazemos em nosso âmago e trazemos dentro de nosso coração, trazemos dentro de todos nós. Certa vez um devoto disse para o nosso querido mestre, orientador, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, chamado de Srila Prabhupada, sua divina graça. Srila Prabhupada, adoro seus livros, adoro o Senhor, adoro cantar japa, mas tenho dificuldade de me associar com os devotos. Ou seja, a gente precisa se associar com as pessoas que pensam, sentem e agem parecido ou igual a nós. Não me sinto inclinado a isso. Então, aqui o devoto estava perguntando a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada comentou, então você não irá para o mundo espiritual porque lá só tem devoto. O que você faria lá? Todos precisam aprender a se associarem com os devotos. Obviamente existem devotos e nem todo devoto é uma associação agradável. Mas os regulares, os sérios, os que praticam com sinceridade, com um bom nível de educação, são definitivamente a melhor associação possível. E isso é claro. No início, tinha uma certa restrição de observar os devotos, de observar quem são os devotos, os praticantes de Bhakti Yoga. E o que é Bhakti Yoga? A yoga da devoção. Nós praticamos Bhakti Yoga para nos aproximarmos e trabalharmos esse amor imortal por Deus através do serviço devocional, serviço que nós colocamos Deus, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente em nossas vidas materiais, em tudo. Tudo que eu faço, eu coloco Deus, eu coloco Krishna na minha vida. E por que não colocaria? Se eu passei a vida toda colocando pessoas inexatas, colocando apegos, colocando festas desreguladas e que me levavam ainda mais para o cativeiro terreno, o cativeiro da ilusão. Então, observando os devotos, eu fui pouco a pouco tendo essa comunicação com ele. Então, nesse processo de observar a educação, observar a seriedade, a regularidade, a associação agradável, e aí, nesse processo, a gente vai observando que eles são diferenciados dos demais da sociedade, pelo único e simples motivo, praticam Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, a yoga da união a Deus. A yoga que nos leva para perto de Deus, que abre nosso coração, que faz com que nós nos tornemos mais puros. Para que Deus possa adentrar no coração, ele precisa estar puro e com pureza. Então, nesse processo, o que é que esse nosso mestre está dizendo? Que nós precisamos, neste mundo mesmo, dentro de um corpo, que nós somos Aham Brahmasmi, uma alma e um corpo material, a gente precisa buscar essa imortalidade. Como é isso, buscar essa imortalidade? Bom, eu não sou esse corpo, o que morre é o corpo. Então, a partir desta premissa, eu já estou liberado de morrer. Mas a gente pensa assim, não, a gente fica com medo de morrer porque é normal, né? Todo mundo morre. E todo mundo já morreu muitas vezes. Mas aí a alma se apega a esse mundo material e quer viver aqui para sempre, quer ser jovem para sempre, quer ter uma pele linda para sempre, quer ser bonita para sempre, e isso é ilusão. Então, a imortalidade é você ter essa noção que você não é um corpo, que você é uma alma e que a alma não morre. Então, nesse texto aqui,
O nosso mestre está dizendo que a gente precisa se associar com as pessoas que querem servir a Deus, que querem colocar Deus como centro das atividades delas materiais, e não com essas pessoas que estão, essas almas que estão perdidas aí em corpos condicionados. Não que o meu não esteja, mas com a prática de Bhakti Yoga, a gente vai se descondicionando pouco a pouco e a gente vai obtendo uma inteligência melhorada, onde a gente vai controlar a mente e vai fazer com que a mente seja amiga e não inimiga, como foi dito ainda há pouco no verso 4, 5 e 6 do capítulo 6, mente amiga, mente inimiga. Então, assim, embora neste mundo material, o devoto puro de Deus nunca se envolve com coisas que são impuras. E se envolve, ele vai entender que ele precisa sair desta impureza. Então, com essa consciência, ele vai fazendo essa conexão com Deus e Deus vai ajudando ele a se desenredar mais deste mundo material. E aí, com sua mente sob o controle e com os sentidos desse mesmo processo de controle, de autocontrole dos sentidos, autocontrole da mente, o que é que vai acontecer? Essa posição de autocontrole é uma condição em que todos são queridos a Deus. Porque Deus não vai amar uma mente descontrolada. Porque você se descontrolou, você se controle. Você promoveu atividades ou experiências que não foram agradáveis na sua vida e que levaram você para longe de Deus. Trate de reverter esse quadro e se voltar para Deus. Então, nesse processo, você precisa se conectar. E começa a gente se conectar com aquelas pessoas que estão dispostas a querer mais do mesmo. Não adianta só ler a Bhagavad Gita, não adianta só comentar a Bhagavad Gita, mas você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa saber que você não vai se aproximar de Deus apegada a um monte de coisa material. Porque Deus não está nas coisas materiais, Deus está no seu coração. E Deus está esperando que você saia desse enredamento material e se volte para Ele a qualquer hora. Uma vez perguntaram ao nosso querido mestre Srila Prabhupada, esta alma autorrealizada que veio para o planeta Terra trazer essa consciência de Deus, de Krishna para nós, e que a gente deve prestar eternas reverências e ser humilde ao ouvir essas orientações, perguntaram a ele, Srila Prabhupada, os devotos, né, que estavam aprendendo com ele nas aulas dele e nas orientações. Quanto tempo leva para uma alma se libertar deste mundo material? Ele respondeu em inglês, 1 minute, quer dizer 1 minuto. Aí o devoto em questão, que estava fazendo essa pergunta, não se conformou. E aí ele, quando foi falar, mas tipo assim, mas se isso, especular, né? Porque a gente está sempre especulando com a mente. Quando ele disse, mas e se, ele disse, repetiu de novo e foi bem enérgico e direto. 1 minute, então 1 minuto leva para você se libertar. É só você querer. Se você, enquanto o ponteiro do relógio gira, 60 segundos, que dá 1 minuto, você decidir que você vai mudar a sua vida e que você não está satisfeita com essa vida que você tem e que sua mente é sua inimiga e que você está atrelado a mágoas, de que você está pensando no passado e que você está se preocupando com o futuro como se você fosse controlar seu futuro. Quando você se decide se desgarrar destes pensamentos controladores, você vai se libertar. Você vai se libertar como eu estou me libertando pouco a pouco, dia após dia, nesta caminhada de todos os dias. Não que eu seja nada especial, mas eu estou praticando Bhakti Yoga há 3 anos, vai fazer agora em dezembro, e eu não falo isso com falso ego, com falso prestígio, eu falo isso para incentivá-los, a quem me escuta agora, a buscar essa prática de Bhakti Yoga, essa prática de se aproximar de Deus, essa prática de devocionar-se a Deus, porque não existe outra maneira. Tente outra maneira aqui neste mundo material de se libertar e me diga se você conseguiu. Então, devemos buscar essa condição de associação e de buscar estar
ao lado de pessoas santas e santificadas, mesmo dentro deste corpo material. Porque você vai ouvir dessas pessoas, você vai ouvir orientações, você vai ouvir aulas, você vai ter um mestre espiritual, você vai entender que você não é este corpo e você vai precisar de alguém para te guiar. Então, nesse processo, uma alma pura, Vishuddhatma, e sua mente está sob controle, Vijidatma, bem como seus sentidos estão conquistados, Jitendriya. Essa posição o leva a Sarva Bhutama, uma condição em que todos lhe são queridos, assim como ele é querido por todos. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 7. Deus, ele se aproxima de uma mente, de um coração que está querendo pureza, que está querendo se libertar desse enredamento material, deste lodo material, de viver nessa gangorra sob dias bons, dias ruins. Tem que ter equanimidade. Krishna na Bhagavad Gita diz que a mente tem que ser equânime, que tanto faz chover como fazer sol. Isso é da natureza. Tanto faz você ter dinheiro no banco como você não tem nada. É a mesma coisa, porque você não vai levar esse dinheiro com você. Então você se apega a ele porque você quer comprar um monte de coisa que sua mente manda você comprar. Você quer fazer algumas coisas, então tudo que você fizer, procure fazer para o benefício de Deus. É isso que eu escuto dos meus mestres espirituais. Então, nesse processo, a Suprema Personalidade de Deus também indica vários e vários caminhos para que a gente possa encontrá-lo em amor puro, chamado de Prema Bhakti, o amor puro por Deus. E manter-se nesse caminho da devoção, sendo querido por Deus, se tornando uma pessoa querida pelos outros, se tornando uma pessoa satisfeita com você próprio, uma pessoa sóbria, autocontrolada. Porque o que a gente vê hoje em dia é justamente o contrário disso tudo. É só você sair de casa e conviver com o mundo lá fora que você começa a ver isso no próprio trânsito. Você começa a ver isso nas próprias pessoas conversando com você. Então, nós devemos nos tornar em pessoas, almas conscientes de Deus, almas devotadas a Deus, almas que estão em busca deste amor imortal, que é o amor puro por Deus. É isto que a Suprema Personalidade está dizendo. A pessoa que se mantém conectada espiritualmente é querida por todos e todos lhes são queridos. Por quê? Porque você vai estar em paz com você. E uma mente pacífica, ela só atrai semelhante. Você está com a mente pacífica, você vai atrair pessoas que estão na mesma vibração. Você vai virar as costas para as pessoas que estão com mentes que estão no oposto dessa paz. Não, você vai tentar ajudá-las, mas elas não, se elas quiserem. Você não vai estar o tempo todo insistindo com pessoas que não querem ouvir Bhagavad Gita, pessoas que não querem mudar a sua vida, pessoas que não querem expandir sua consciência, pessoas que não querem ter consciência que elas precisam mudar os seus estilos de vida. Não, elas querem continuar do mesmo jeito até envelhecer e morrer. E aí, vem de novo, para viver tudo de novo. Então, se estão felizes com esse ciclo de nascer, adoecer, envelhecer, morrer e renascer, quantas vezes for necessário, Deus dá livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você começa a pensar, a observar este mundo material, a observar este planeta Terra, a observar as mentes perturbadas, você não vai ter mais vontade de se associar com esse tipo de pessoas. Você vai honrá-las. Você vai ajudá-las a partir do momento que elas queiram serem ajudadas. Eu mesmo, particularmente, eu já tive essa experiência de tentar ajudar pessoas por anos e as pessoas continuarem do mesmo jeito. Não dá. Então, como diz o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele diz, este mundo é um mundo onde existe uma ferramenta chamada de livre-arbítrio. E que você tem que entender isso, que as pessoas têm o livre-arbítrio de não querer evoluir e ponto. Mas se você quer, você tem que sair fora desse povo que não quer. Você tem que buscar associação com esses devotos que querem o mesmo que você. Aí você vai se distanciando desse outro mundo, dentro do mesmo mundo, honrando essas pessoas,
mas vivendo a sua vida, porque a sua vida está lhe trazendo santocha, autossatisfação em Deus, e não se satisfazer em almas condicionadas, que de condicionadas já estão por aqui, de condições que lhe enredam neste mundo material. Então, a Suprema Personalidade de Deus diz: quanto a isso, Rupa Goswami compôs um verso muito importante que diz: mesmo enquanto permanece neste mundo, quem se ocupa a serviço do Senhor Hari, o Senhor da compaixão e do amor, quem sempre medita no Senhor da compaixão e do amor e o glorifica em qualquer circunstância e em qualquer lugar, com certeza tal pessoa é uma alma liberada chamada de Jivan Mukta, mesmo que continue vivendo neste mundo material. Então, muitas vezes as pessoas querem que você continue igual a elas, vivendo mais do mesmo. E quando você decide mudar a sua vida para melhor, quando você decide se espiritualizar mais e melhor, e quando você decide que você quer honrar a Deus acima de tudo e de todos, e que quer servir a Deus e não mais a matéria, com certeza as pessoas vão ter um certo tipo de observação que você mudou, e talvez vão chamar você de fanáticas, vão chamar você de limitada. Mas eu repito, como eu já disse em outros vídeos passados, gravados aqui no Isa Espiritualidade no YouTube, quem está fanático é quem pensa assim. Porque a gente não tem como ficar fanático servindo a Deus. Porque Deus, Ele dá, Deus é aquele vento, aquela brisa, é a primavera, é tudo de bom. E você, servindo a esse tudo de bom que é, na filosofia védica, apresentado como uma pessoa suprema, e é uma pessoa suprema. Se você quer estudar sobre a pessoa suprema, você vai lá e estuda sobre ele e vai entender que ele é uma pessoa, porque Jesus diz: vós sois a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, é uma pessoa. Isso é uma coisa tão lógica que a gente nem aqui no Ocidente nem pensa, porque a gente não quer pensar, a gente quer agir materialmente. Então, a partir do momento que você sai dessa limitação, o ponto importante é: uma pessoa que atinge o amor a Deus está liberado, independentemente se está ou não no corpo material. Porque é aqui, pensar, sentir e agir em Deus. Pensar em Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus 24 horas. Aceitar tudo que é favorável para levar para esse caminho desse amor imortal, esse prema bhakti da nossa alma. E rejeitar tudo aquilo que não vai te trazer evolução. E para isso é necessário mudanças. Mas você não está afim. Você está afim de ficar fazendo a mesma coisa. Então a gente respeita. A gente honra, respeita, trata bem, trata no modo da bondade. Mas a gente segue o nosso caminho. E a gente vai seguir os que já estão seguindo esse caminho, que são esses devotos iluminados, devotos puros, pessoas que praticam Bhakti Yoga há muito tempo. Você vai querer ter um professor espiritual, um mestre espiritual, você vai querer ser iniciado dentro desta organização. E aí você vai mudar a sua vida pouco a pouco. Na verdade, seu corpo nem deve ser mais considerado material. Se em sua essência a matéria é uma energia divina, uma vez que sua origem é o divino, então toda energia, quer seja material ou espiritual, sendo gerada por Deus, é originalmente divina, porque tudo é divino, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas para isso você tem que provar do néctar que é Bhakti Yoga. Só em Bhakti Yoga consegue evoluir. É um caminho que ajuda bastante e atalhos, e leva a um atalho bem grandioso na sua vida. Em vez de você ficar rodando em círculo, você vai praticando. Mas aí as pessoas não querem. As pessoas querem trabalhar de segunda a sexta, sábado, domingo, se enredar mais e mais na matéria. Não querem estudar, não querem ler, querem ficar balançando suas redes, assistindo Netflix. Não que eu não assisto, eu assisto. Sim, depois que eu coloco todas as minhas atividades em dias, todas as minhas práticas espirituais. E muitas vezes, quando eu assisto, eu acho vazio essas séries. Essas séries só trazem confusão, a agregar mais confusão daquilo que a gente sente. Pode ser filme de romance, de ação, do que seja. Ah, mas você está sendo radical. Não, eu estou sendo verdadeira. Porque é isso que eu estou comprovando na minha vida, que esta vida
de entrega para Deus, esta vida de devoção a Deus, que a gente atinge esse amor liberado, a gente atinge essa consciência de Deus, a gente vai sentindo uma mudança tanto na mente, nos sentidos, na nossa personalidade, nas nossas associações com amigos, com pessoas, e aí a vida vai mudando para melhor. E existe coisa melhor, você mudar para melhor e colocar Deus como centro da sua vida, nesse sentido melhor? Claro que não. Claro que sim. Aí vão vir pessoas para ficar nessa discussão, nessa especulação mental, porque elas não têm coragem de sentar o bumbum na cadeira e assistir aula todos os dias de segunda a segunda. Porque elas vão dizer que estão cansadas, porque elas vão dizer isso, aquilo, aquilo outro. Ah, você tem mais tempo do que eu, porque você fica em casa. Ah, você trabalha em casa, eu não, eu tenho que ir para o trabalho. Ah, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro. Isso é especulação mental, isso é falso ego. Portanto, o devoto é aquele que nunca vê a matéria como algo separado de Deus. Ele conseguiu realizar que a energia material também é divina e maravilhosa. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. E quando é que isso deixa de ser divino e maravilhoso? Quando então ela deixa de ser divina? É uma pergunta. Quando se tenta explorá-la, sem ver a presença do divino por detrás de tudo. É isso, minha gente. É isso. Já deu os 20 minutos aqui já. E dentro desse contexto espiritual, a gente pode entender que nós somos espírito e matéria, mas nós somos alma. Aham Brahmasmi. E dentro desse processo, eu tenho um corpo material, mas eu preciso utilizar esse corpo material a serviço de Deus. A partir do momento que minha alma está dentro deste corpo material e eu sirvo a Deus, este corpo deixa de ser material, assim como o ferro em contato com fogo se torna incandescente. É poético isso. Por isso é dito que um devoto puro está sempre numa posição transcendental, ou seja, acima das coisas materiais. Liberada, porque tendo se abrigado na potência interna de Deus, se abrigado em Deus, no coração de Deus, e Deus no coração dele, e no serviço devocional a Deus, servir a Deus, colocar Deus como centro de todas as atividades materiais, ele se mantém sobre essa proteção. Com gratidão, eu espero que vocês me perdoem se eu falo alguma coisa que vocês não gostam, que seu falso ego não gosta, mas meditem no que é lido, porque é uma leitura fantástica, é uma leitura de pérola espiritual, chamada de sutra. Sutra significa pérola em sânscrito. E essa pérola nos leva ao amor imortal, prema, bhakti, por Deus, o amor puro por Deus. Gratidão, mais um dia.